Sejam muito bem-vindos ao Nossa Casa Viva, um projeto que tem o objetivo de contar a história e as propriedades, tendências e os novos desafios dos alimentos presentes e produzidos no Paraná. Eu sou a Mabel, eu sou coordenadora estadual do Agronegócios do Sebrae Paraná. E o tema de hoje está ligado à economia, saúde e também com a nossa própria cultura. É um alimento que dobra de tamanho ao ser preparado, conta com uma produção bastante grande, em especial aqui no Paraná, e tem nutrientes importantes para o nosso organismo, a ponto da quantidade do consumo dele estar ligados às pesquisas que o IBGE faz, porque ele avalia a saúde da população, entendendo quanto de consumo a nossa população está tendo desse produto. E é um alimento que representa a nossa própria gastronomia, amplamente consumido em todo o país. Hoje nós vamos entrar no fascinante universo do feijão. Nós vamos falar sobre a produção do feijão, sobre como que ele pode ser consumido, as informações do setor, o mercado potencial do feijão e como produz um bom feijão, além das tendências do alimento. Todas essas perguntas e informações serão respondidas aqui por convidados igualmente especiais. No final dessa live, nós vamos apresentar também uma novidade em primeira mão para você, que vai impactar toda a cadeia de produção do feijão. Fique com a gente até o final e venha conosco nesse mundo do feijão. Nós estamos hoje particularmente com convidados especiais. E eu convido agora Marcelo Luders. O Marcelo é o presidente da IBRAF. O que é o IBRAF? É o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, natural de Rio Negro, no Paraná. O Marcelo atua como especialista em feijão, ele é corretor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, desde 1989. Aliás, Marcelo, eu entrei no Sebrae nessa data também, em 1989. Ele também é um editor do boletim diário Só Feijão, desde 1995. Ele também é consultor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, do Ministério da Agricultura, do MAPA, desde 2006. Ele também é membro do Comitê Executivo GPC, Global Pulse Confederation. Ele também mantém o blog do Feijão no Canal Rural. Ele é idealizador do Pulse Day e Fórum de Feijão. Maio é o maior evento do feijão que existe. Pulses e colheitas especiais da América Latina. Ele também é um consultor de comércio exterior do CBFP, que é o Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses. E mais, ele é diretor de conteúdo da AgroRadar Informações. O que vocês acham? Que Marcelo entende ou não de feijão? Marcelo Luder, seja muito bem-vindo. É um prazer, Mabel, muito bom estar aqui com vocês, do Sebrae, estar aqui com Gabriela, que é uma pessoa que eu admiro demais, né? Uma chefe que sempre prestigia esse produto paranaense, e também o Lorival, que é um produtor que vem se dedicando à diversificação. A gente vai poder conversar um pouco sobre isso hoje. E eu queria comentar com você, Mabel, e com quem estiver assistindo a gente, é que às vezes alguém vê assim esse envolvimento que eu tenho com feijão e pergunta assim: mas você gosta de feijão, né? Aí eu digo: não, eu sou um apaixonado pela matéria. Então, realmente, o feijão é uma grande paixão. Eu fui aprendendo ao longo do tempo a admirar demais essa cultura, por saber o que tanto envolve, né? Como ele está envolvido na sustentabilidade do próprio meio ambiente que a gente está, na saúde, como você colocou há pouco aí, ele é um dos marcadores de saúde, né? Então, quantas vezes a pessoa consome feijão por semana?
Isso é um indicativo, né, de que a saúde dele pode estar melhor ou pior. Então, é uma honra para nós aqui do IBRAF estar com vocês, dando esse pontapé inicial no que nós esperamos seja uma boa, profícua parceria, e que nós possamos ir reunindo cada vez mais apaixonados por essa cultura tipicamente brasileira, tipicamente do Paraná. Que legal, muito obrigada, Marcelo. Eu vou pedir, Marcelo, que você vire sua câmera, porque ela, para mim, aparece... Isso, ficou ótimo. Melhor assim, é. Agora sim, agora você estava de ladinho, agora ficou perfeito. Então, você já apresentou e já falou o nome aí de quem vai estar conosco. Realmente está aqui conosco a chefe e empresária Gabriela Carvalho. A Gabriela, além de nossa amiga querida, ela é um ícone importante para a nossa Curitiba, para o nosso estado do Paraná. Ela é chefe de cozinha e proprietária do Quintana Gastronomia. Ela tem um espaço referência em cozinha saudável e sustentável, localizado em um ambiente repleto de gastronomia e cultura. Ela é formada em hotelaria na Suíça, com especialização nos Estados Unidos. Durante a sua carreira de mais de 20 anos, ela conquistou experiência na Europa, na China, no Brasil, entre outros países. Ela possui sólida carreira no setor de alimentos e bebidas e também é produzida com atenção aos valores de sustentabilidade com harmonia entre sabor, cultura e saúde. Bases dos seus pilares na cozinha. E não só isso, Gabriela trabalha com pessoas, com saúde, ela ajuda muita gente a matar a fome, ela tem um amor pelo ser humano, e isso faz dela ser fantástica. E esse evento está acontecendo a partir de algo que a Gabriela trouxe para nós no Sebrae, algo muito importante que ela vai contar para nós hoje no nosso trabalho aqui. Então, Gabriela, se apresente, né? Conte um pouco aí, dá o seu recado inicial e depois nós falaremos com o Lourival. Mabel, é uma honra a gente poder estar junto aqui num evento como esse, que tem uma representação tão importante. Eu só tenho a te agradecer, não só por esse evento que pertence a um projeto muito maior, mas a todo o trabalho que você vem fazendo. Eu já te falei isso pessoalmente, mas eu acho que isso aqui é uma fala que representa vários de nós. Eu vi que o Vavo já se pronunciou, eu vi que tem vários amigos aqui, Rogério. Então, Mabel, você é, sim, a pessoa que faz as coisas acontecerem. Eu acho que a maior grandiosidade da vida é a gente fortalecer a vida. E você é uma dessas pessoas que planta a vida, assim como o Marcelo, meu grande mestre. Eu te agradeço, porque toda vez que eu falo com você por telefone, ou presencialmente, ou que eu te pergunto qualquer coisa, é uma aula que não tem preço, eu te agradeço. E, claro, todos os nossos outros parceiros junto, o Lourival, que a gente sempre se encontra. Mas o fato é que eu sou apaixonada realmente pela vida, por isso que eu tenho essa admiração ainda tão representativa em relação a tudo que você faz. E você falou um monte de mim, mas, na verdade, eu acho que a gente tem essa vontade de contribuir, que nada mais é do que uma responsabilidade nossa como seres humanos, de cuidar da nossa própria terra, da nossa própria casa, numa amplitude muito maior. Seria muito egoísmo da nossa parte olhar para o universo e achar que nós somos maiores do que o universo. Então, ao meu ver, nós somos só uma partícula que está junto ao universo e que tem que fazer o seu papel de contribuição. E aí é onde vem a minha paixão pelos feijões, né? Pelos pulses em geral, mas sem dúvida pelo feijão. O feijão é um alimento que você já trouxe várias informações, o Marcelo, é uma semente que você brota, traz a vida de volta a ela e ela te faz vários rendimentos, né? Rendimentos em todos os aspectos, na saúde nossa humana, na saúde do meio ambiente da nossa casa, a saúde financeira. Então, eu sou realmente uma apaixonada pelo feijão, por isso me sinto honrada de estar aqui com tantas pessoas incríveis e agradeço que a gente possa fomentar muito mais desse assunto tão importante que a gente ainda conhece tão pouco, talvez porque a gente fale pouco sobre ele, mas está aqui um bom pontapé para a gente se unir mais e conhecer mais. Muito obrigada, viu, por estarmos aqui. É verdade, Gabriela. Eu acho que a nossa função como seres humanos é quando a gente conhece, aprende, sabe, a gente poder disseminar, contar,
fazer acontecer para que os outros também possam ter essas oportunidades e poder desfrutar um pouco nessa vida aqui o que tem de melhor, que é uma alimentação saudável, é poder comer, poder viver bem e fazer o bem. Que isso possa continuar aí, né? Ainda mais nesse momento tão difícil que nós temos vivido, se não for dividir ou multiplicar aquilo que a gente conhece, então não tem razão de ser. E é para isso que o Sebrae existe, né? O Sebrae está aqui, quando vocês, empresários, contam para nós ou nos falam que há de possibilidades de se fazer, o Sebrae está aberto para isso, para trazer o conhecimento e para fazer acontecer negócios. E é por isso que eu trago aqui comigo alguém muito especial para nós, que é a razão de existir do agronegócios, que é o produtor Lourival Vieira de Jesus. Ele é um produtor de feijões desde os 7 anos. Ele nasceu e mora em Almirante Tamandaré. Ele tem uma produção, ele trabalha com sementes próprias e crioulas. Lourival chegou a produzir mais de 20 variedades de feijão. Lourival, que prazer ter você aqui conosco. Acredite, o Sebrae, a Secretaria da Agricultura, através do IDR, os nossos parceiros, nós vivemos, a universidade, a própria Gabriela, tá aí o Marcelo, nós estamos trabalhando para fazer com que você tenha, e você que representa o produtor rural aqui, vocês tenham mais chances de ter novos produtos que possa agregar aquilo que você já faz e vocês ganhem muito mais com isso, tá? Eu quero então que você se apresente e conte um pouquinho de você, Lourival. Boa tarde, está ouvindo? Sim. Boa tarde. Então, meu nome é Lourival, como você tem já apresentado, né? Lourival Vieira de Jesus, sou morador de Almirante Tamandaré e produtor de feijão já, estou com 43 hoje, quase 44, há 37 anos. Talvez a profissão mais velha de todos vocês é a minha. Desde 7 anos de idade eu já acompanhava meus pais plantando feijão, né? Foi uma das primeiras culturas, se não foi a primeira que eu plantei. Com 7 anos eu já ajudava meu pai a plantar já. Então, é uma vida mexendo com feijão, né? Falar de feijão, para mim, eu creio que é uma emoção até, porque além de eu gostar de produzir, né, é uma cultura que a gente gosta muito de produzir, eu acho interessante o ciclo dela, a estação, então tudo envolve para mim a questão, a produção, não só na questão financeira, né, econômica, mas também uma satisfação de produzir o feijão, né? Então, como vocês falaram, eu já cheguei a plantar quase 20 variedades, né? Acho que vai falar mais para frente depois o porquê disso, né? Então, mas para mim o feijão, como disse o Eduardo, é uma paixão o feijão, certo? E como a Gabriela também falou, aí a gente tem plantado em mais variedades. Ela mesma incentivou várias vezes, né? Por novas variedades. A gente plantava sempre o preto, o branco, Aí a gente foi descobrindo variedades novas. E como eu trabalho com feira também, eu sou feirante há 20 anos também. Fazemos feira. Eu sou produtor orgânico, esqueci de falar, né? Que para mim também é uma importância produzir feijão orgânico, né? Porque é um feijão que é um produto que se consome todos os dias. Aqui em casa é consumido todos os dias. Então tem que ser um alimento saudável, né? Então, para mim é uma satisfação não só produzir feijão, mas como produzir feijão orgânico, né? Que é uma demanda hoje de produção de orgânico, né? Só para complementar também, o Lourival tem o melhor milho branco também. Ele tem um milho branco, uma espiga graúda. É um milho também muito especial. Só encontra isso aí com o Lourival. Ele produz muitas, além do feijão, muitos outros produtos bem especiais. É bem bacana. Que legal. Que legal, que prazer. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui conosco. Nós temos aqui conosco parceiros também, o IDR está aqui conosco. A próxima live, se Deus quiser, eu quero fazer com uma pesquisadora, com um estudo e pesquisa que a Lavânia vem fazendo com relação a esse produto tão importante que é o feijão. E aí, que você possa ficar aqui conosco para a gente discutir, conversar, aprender e depois a gente lançar novos trabalhos para que a nossa população, para o estado do Paraná,
comece e fique mais forte produzindo e consumindo esse produto. Então, eu vou começar nesse bate-papo, eu quero até que você fique à vontade para escrever ali no chat, para você interagir conosco, fazer as perguntas e também coloque seu nome, a cidade de onde você é, para onde você está, para a gente poder depois fazer contatos e temos aí algumas coisas no final preparado para vocês. Então, como todos já se apresentaram, Marcelo, eu vou pedir para você contar e falar um pouco do panorama geral sobre o feijão no Paraná. Qual que é a produção atual? Quais são os principais tipos? Você é importador também de alguns produtos? Por que a gente está falando aqui? Tem que ser uma oportunidade, e aí é que eu queria conhecer um pouco os números do feijão. Seu microfone, Marcelo. Aí. Mabel, veja só, o Paraná é um estado importantíssimo na produção nacional de feijão. Por quê? Normalmente, o Paraná tem ao redor de 20%, 21% da produção total de feijão no Brasil. E olha que vários estados produzem feijão. É raro você encontrar um estado onde você não tenha alguma variedade de feijão sendo produzida. Quando a gente fala de variedade, bom, em primeiro lugar, em números, né? 750 mil toneladas, né? Das 750 milhões de quilos é o que o Paraná produz a cada ano, ou a expectativa de produção, né? Então, é claro que você tem anos em que tem uma dificuldade maior, como esse ano que a gente tem aí uma estiagem, mas, normalmente, nós somos grandes responsáveis pelo abastecimento de feijão do Brasil. Quais são as variedades que nós temos aqui? Então, é claro que nós sabemos dessa capacidade ou dessa possibilidade que o Paraná tem de ter diversificação. Por quê? Nós temos uma diversidade enorme, né, de microclimas, regiões mais altas, mais baixas, de serra, enfim. Você tem assim uma possibilidade grande também de produzir em épocas diferentes do ano. No Paraná, nós temos pelo menos 2 colheitas, uma que começa em janeiro, vai até março, por aí, e outra que começa a acontecer em abril e maio, né, que é a segunda safra. Quais são as variedades principais que o Paraná produz? Eu costumo exemplificar mais ou menos assim. Abaixo da PR que vai até Foz do Iguaçu, saindo de Curitiba para Foz do Iguaçu, dali para baixo, normalmente, você tem plantio de feijão preto, até pouco adiante de Guarapuava. Aí, ali no sudoeste, né, também, seguindo ainda essa linha da estrada que vai a Foz do Iguaçu, também ali para baixo, no sudoeste do Paraná, região de Mangueirinha, região de Francisco Beltrão, Pato Branco, existe também épocas, e em alguns anos, em algumas oportunidades, os produtores lá passam a plantar feijões como o feijão rajado, né? Alguns chamam ele de carnaval. É um feijão que tem um tamanho um pouquinho maior, ele tem um sabor distinto, né? Um pouquinho mais, lembra um pouquinho mais doce, talvez. Muitas pessoas gostam demais desse feijão e realmente é muito bom. Depois nós temos, além do feijão preto, que é plantado aqui no sul do Paraná, nós temos aí a região dos Campos Gerais e o restante do Paraná, eu diria, planta o feijão carioca. Feijão carioca é o feijão mais consumido no Brasil. Ele foi desenvolvido, né, começou o desenvolvimento dele a partir de pesquisas lá do Instituto Agronômico de Campinas, depois instituições como o antigo IAPAR, inclusive a doutora Vânia, que você citou há pouco, né, uma pesquisadora que tem uma história linda relacionada aos feijões aqui no Paraná. Depois a Embrapa também passaram a produzir também esse feijão carioca. Só que, Mabel, o feijão carioca trouxe uma solução que nós precisávamos ali na década de 70 para abastecer o mercado nacional, né, uma cultivar que pudesse ser colhida com máquina, tivesse resistência a doenças, tivesse uma adaptabilidade boa, por exemplo, no restante do Brasil para o plantio também. Mas, por outro lado,
ele só tem mercado no Brasil. Quando ele sobra, surge um problema. O que é que vai fazer com a sobra do feijão carioca? Então, eu tive a oportunidade de pessoalmente estar na Índia, de levar um chefe aqui de Curitiba, indicado, inclusive, pela Gabriela, para servir receitas indianas com o feijão carioca, para ver se a gente conseguiria abrir um caminho lá para o consumo do feijão carioca. Não foi possível ainda, nós não desistimos, vamos continuar trabalhando nisso. Porém, como nós temos outras variedades de feijão que eu citei há pouco, o que a gente tem a possibilidade de fazer? Gerar excedentes desses outros feijões. Do feijão rajado, do feijão vermelho, o feijão preto mesmo tem um mercado internacional muito interessante. Então, em grandes pinceladas, assim, é esse o mercado e a posição do Paraná, uma posição de protagonismo, uma posição de grande importância no abastecimento desse que é o símbolo, né, da gastronomia brasileira, que é o nosso feijão. Então, eu vou. Obrigada, Marcelo. E olha, você que está aqui conosco, vai anotando isso. Veja, oportunidades nós não podemos perder. Você, produtor, você que está aqui da gastronomia, vejam quantas oportunidades nós vamos falar aqui no mundo e para dentro do nosso país e estado. Gabriela, então, de acordo com o que o Marcelo falou, são vários tipos de feijão. E com você, qual que é a importância da alimentação com feijão? Por que essa paixão? O que isso traz para você quando se fala do feijão? Ó, um visitante aqui, ó. Então, Mabel, é muito importante, assim, eu estou até hoje com um desafio aqui do Fabrício, que é cervejeiro, ele passou aqui agora, ele é meu marido também, de produzir uma cerveja com feijão, mas eu ainda não consegui chegar a isso, eu já instigui outros 2 produtores de cerveja. A gente ainda não chegou, porque é uma mudança grande de referência, realmente é um teste novo, mas assim como a gente já tem os feijões em geral, ou a farinha de feijão, o conteúdo do feijão como uma solução muito importante para várias necessidades de alimentação, hoje, eu acho que, eventualmente, a gente vai evoluir no quesito bebidas. Mas, fecho parênteses aqui da vinda do Fabrício. Aqui eu vou mostrar, por exemplo, ó, esse aqui é um tipo de feijão, que é o feijão arroz. Esse aqui, por exemplo, é aquele que a gente conversou, que é uma semente de origem americana, né? O feijão navy, ou pérola, conhecido no Brasil. A gente tem aqui o fradinho, né? Então, a gente tem uma diversidade bem grande aqui. Eu não vou entrar em todos eles, porque eu vou me alongar demais. E nós temos algumas dessas espécies a cada safra, a gente tem algumas dessas espécies também disponíveis aqui, que a gente acaba aproximando, né, a venda aqui, para que aproxime também dos produtores. Então, a variedade deles é tão importante quanto a variedade da nossa alimentação, quanto a variedade do bioma, a diversidade, né? Não é a diversidade tão importante quanto essa do bioma da natureza, para que ela tenha uma boa estrutura, quanto da diversidade de todos os seres marítimos, para que o oceano seja saudável. E assim, o nosso organismo também precisa ter essa diversidade de elementos, porque cada tipo de feijão vai ter uma característica, né? Ele vai ter não só uma coloração, um sabor, uma técnica diferente de preparo, mas eles terão também elementos nutricionais diferentes também. Todos eles têm o mesmo direcionamento, alto poder de proteína, né? O que vai dar sustentação ao nosso corpo. A proteína é o que vai dar sustentação aos nossos músculos. Então, se você tem uma proteína positiva, bem saudável, né? Existem várias culturas que trabalham com uma alimentação bem natural, digamos, mas que resulta em uma vida muito cheia de energia e muita disposição. Dizem que todos os alimentos que a gente consome com a primeira energia, com a primeira fonte de energia, então todos aqueles que se desenvolvem se alimentando do sol,
e daí dos outros alimentos, da água e da terra, né? Então, todo o reino vegetal, que é um alimento de primeira fonte de energia, eles têm um poder muito energético dentro do nosso organismo também. Então, os feijões têm esse papel, essa diversidade de feijões vai, com certeza, favorecer o ser humano, mas a gente não precisa só entrar no âmbito de, claro, desde o saudável a extremidade de atletas, né? Eu conheço muitas pessoas, desde que eu venho me apaixonando cada vez mais por esse universo de feijões, eu vou conhecendo uma leva de pessoas, de profissionais de ponta que mantêm uma alimentação muito nutritiva com base dos feijões e de outras fontes de leguminosas e que, por exemplo, no caso de muitos deles, não ingerem a proteína animal como uma fonte de energia, porque ela é uma energia que também rouba algumas outras energias. Ela, para ser digerida, tem outras funções. Essa é uma energia, a diversidade desses grãos permitem que o organismo tenha uma boa fonte de energia, mas não é só isso. É necessário que a gente vá aprendendo mais sobre essas diversidades para que a gente também saiba cozinhar, porque se a gente fizer preparos errados, a gente pode estar também se maleficando com isso, né? Por exemplo, esses dias eu até postei uma foto de eu com uma samambaia na mão e me perguntaram, nossa, e eu falando sobre as PANCs, sobre as plantas alimentícias não convencionais, você pode comer samambaia? Falei, não, pegar ela assim e comer, você pode causar um transtorno dentro do seu organismo, mas existem alguns preparos que você faz e que aí sim, a samambaia, e depende da espécie, porque são muitas, é um alimento comestível, como a maioria mas tudo requer um conhecimento do produto para que você saiba como prepará-lo e como tirar de fato o melhor proveito desse produto. Os feijões têm essa mesma importância, né? Eu conheço muitas pessoas que já me relataram, eu mal como, né, o preto e o carioca. Eu nem quero pensar em diversidade, porque qualquer feijão que eu coma, eu acabo tendo, né, estufamento abdominal, eu tenho gases, e eu acabo não me sentindo muito bem. Naturalmente, essa pessoa ainda não teve acesso à melhor forma de preparo desse feijão, né? Então, esse reflexo no organismo depende não só da diversidade ou da escolha de comer simplesmente ele, mas de também fazer um preparo que seja adequado para esse feijão. E hoje em dia é muito legal, porque a gente consegue, com esse mundo virtual, a gente consegue ter acesso a muitos especialistas em suas áreas. E esse universo de nutrição, que já foi um universo quietinho, né? Era muito discreto em relação ao que de fato era verdadeiro. A humanidade tende a mostrar aquilo que interessa comercialmente para eles, aquilo que interessa no rendimento, né, para eles. Então, né, muita propaganda já foi feita com outras intenções muito maiores por trás, que não vem ao mérito a gente trazer aqui. E, por exemplo, os feijões também, antigamente não era falado muito sobre isso, a gente tem a tradição dos avós de colocarem o feijão de molho para o dia seguinte, mas hoje a gente sabe que até fazer o feijão de molho por 2 dias ao invés de um dia só, é ainda melhor, especialmente para aquelas pessoas que têm alta sensibilidade, né? Então, existem várias formas da gente tornar a diversidade dos feijões uma riqueza para melhoria do funcionamento do nosso organismo, para que a gente possa também trazer uma melhoria para o nosso meio. Então, né, o trabalho que eu tenho com o Lorival, adorei ouvir que eu dei uma instigadinha ali com ele, porque isso é importante, a gente aquilo que a gente não sabe, a gente precisa trazer para que passe a ser uma nova demanda, né? Daí também outros produtores, os quais eu trabalho bastante próximo, para que a gente tenha cada vez mais diversidade e, assim, melhoria da nossa estrutura do nosso organismo. Digamos que mais oportunidade para aprender mais sobre eles, porque, né, eu trabalho com um monte de feijão que eu ainda conheço, eu tenho certeza que eu vou aprender muito ainda sobre eles no decorrer da vida, né? Tem muito aprendizado. Nós queremos nessa live, inclusive nesses trabalhos que nós vamos fazer, ter outras pessoas nos ensinando a fazer o que nós vamos fazer com esses tipos de feijão, que talvez não tenha tudo já sendo desenvolvido, né?
Exato. Gabriela, deixa eu perguntar para o Lorival, que você citou ele agora. Por exemplo, Lorival, a Gabriela comentou, né? Te instigou, ela tinha essa necessidade. Você hoje planta 6 variedades, mas você já plantou 20. Qual foi o motivo de você diversificar e também da tua produção ter parado, né? Você parou, você escolheu uns, deixou outros. Como que é isso? O que aconteceu? Você pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Então, primeiramente queria agradecer a vocês, que eu não falei na primeira fala, agradecer a Mabel, ao Sebrae, né? E os parceiros aí. É uma honra estar junto com vocês nessa tarde. Obrigado a todos. Obrigada aí. Hoje eu planto 6 variedades, né? 6, 7 variedades. Até estou aqui com, não sei se dá para vocês verem, coloquei tudo no vidrosol, mas aqui tem 7 variedades, né? Mas a gente planta, hoje, esse ano eu plantei 6. Mas eu já plantei os 20, como a Mabel falou, né? Então, eu comecei a plantar... No início, eu plantava preto e o carioca, os que a gente mais plantava, né? Mas, como eu trabalho com feira, o pessoal perguntava de outros feijões, né? E a gente acabou participando de algumas feiras de sementes que a Rede Ecovida faz, que é a nossa certificadora, né? E eu comecei a conhecer novas variedades, né? E, primeiramente, eu achava bonito não ver os feijões, né? E daí eu pensei, não, deve ser gostoso. Ah, é bom. Daí a pessoa que vendia a semente, não, é boa, essa é boa, essa é boa e essa é boa. E eu fui pegando várias sementes. Aí eu pensei, como eu sou feirante, eu vou plantar um pouco de cada e vou levar todos para a feira. E daí eu vou ver qual que o pessoal mais gosta. Então, no início, eu plantei um pouquinho de cada um. E aí, no levar na feira, né, daí tinha um que gostava mais do bolinha, outro mais do moro, outro eu gostei mais do preto graúdo, miúdo, enfim. E a gente foi selecionando aquelas variedades que mais saía, né? Então, por isso que a gente escolheu essa variedade de 20, e cheguei a plantar 20 qualidades. Deu um trabalhão para você separar todas, tinha que colher tudo, debulhar, colocar, secar, depois voltar no outro, então deu bastante trabalho. Mas foi bastante compensatório pela diversidade de feijões. Mas o mais difícil para mim foi deixar de plantar alguns, né? Então, eu tive que até aqueles que não tinha tanta saída, mas eu gostava de comer, não saía muito na feira, o pessoal não procurava muito, mas eu gostava. Daí a dificuldade, a tristeza, a gente, você ter que, não, esse eu não vou plantar mais. Não, mas acho que esse eu vou plantar, acho que eu não vou plantar esse. Então, eu tive uma dificuldade enorme. Mas o porquê que eu também tive que diminuir? Por falta de área, né? Porque daí, como o pessoal começou a pedir aquela variedade que saía mais, começou a faltar área para mim produzir o feijão. Eu não tenho muita área, né? Então, começou a faltar área. Eu tive que diminuir por causa da área e por causa da que procuravam mais algumas variedades. Tá. Então, essa foi a minha maior dificuldade, de ter que deixar de plantar alguns. Que legal, mas pelo menos, né, Lorival, você então focou, sabe o que o cliente quer e tem produzido conforme está tendo a demanda. E aí eu pergunto para o Marcelo, e com relação à demanda, as oportunidades que há para o feijão, para os produtores em pequena escala, produtos diferenciados, há oportunidade, por exemplo, Lourival, ter outras terras, de repente arrendar, já que ele gosta de trabalhar. Você vê oportunidade para um produtor e tem mercado para ele? Sim, tem mercado. Tem mercado, o Lorival comentou bem, né? Ele levava para a feira, ou levava o contato com os clientes dele, tinha assim essa diversidade, tanto que ele teve que daí escolher quais eram, até em função da própria possibilidade ou não de cultivar. Realmente, quando você tem muitas, como ele chegou a ter 20, é difícil você segregar todas elas, né, e cuidar de colocar elas todas em separado lá para o seu possível comprador. Mas esse mercado, a tendência dele é crescer. Por que esse mercado vai crescer? Nós tínhamos, antes da pandemia, já, Mabel, uma tendência bastante grande de países
na Europa, mesmo Estados Unidos, né, a terra do fast food, afinal de contas, né, havia já uma tendência de aumento de consumo de feijões. Por quê? Porque há uma procura, por exemplo, por parte das pessoas que têm os celíacos, né, que têm uma dificuldade com as farinhas de trigo. Então, as farinhas feitas de feijões e também dos primos dos feijões, o grão de bico, da lentilha e da ervilha, elas não têm maiores problemas e são substitutas para esses celíacos, no caso da farinha de trigo. Muito bem. Então, aí você já tem um aumento. Quem não conhece hoje alguém que tem algum tipo de dificuldade, né, algum tipo de alergia com alguns alimentos, né? Então, esse é um caso. A outra situação ao redor do mundo é que, depois de você ter uma superindustrialização dos alimentos, se chegou à conclusão que essa não era a melhor forma de se alimentar. E que seria interessante que, claro, você continuasse usando, dentro da modernidade que é necessária, alguns alimentos processados, mas você tem a possibilidade de incluir na tua dieta alimentos que não sejam tão processados, alguns alimentos mais naturais. E aí entram os feijões, né? Os feijões, eles se perdem, né, na história da raça humana. Ele esteve sempre envolvido na possibilidade de nutrir o ser humano. E isso é bastante interessante, que quando você pega uma região, vamos olhar aqui, a nossa região do Paraná, se a gente for olhar, numa sala com 10 pessoas, é capaz de você encontrar 3 ou 4 origens diferentes. Um é ucraniano, outro é descendente de alemão, outro descendente de italiano. Mas o que é interessante? Nós nos encontramos todos ao redor de um prato de feijão, independente da nossa origem. Por quê? Porque o feijão, além de nutrir, ele é prazeroso. Da onde vem essa... Você viu? Eu falei do feijão agora, você abriu um sorriso. É raro a pessoa que conversa sobre feijão que não abre um sorriso, né? Quando a gente puxa um pouquinho, vai lá, Mabel. Qual foi a tua primeira lembrança que você tem na vida de feijão? Normalmente a pessoa vai lembrar rapidinho assim da escola, daquele feijãozinho, né, que ela colocou lá no algodão e que ela cuidou, a primeira experiência, e foi uma experiência boa. Antes disso ainda, a gente não lembra, mas está lá no nosso subconsciente, que logo após nós termos sido desmamados, né, parar do consumo do leite materno, qual foi o alimento que começou a entrar, entre outros? O caldinho de feijão. Ao longo da vida, você escuta o quê? Essa criança está precisando de um caldinho de feijão para ficar mais forte. Isso está impregnado em nossa cultura e ela está certa de acontecer assim. Então, no aspecto da demanda, respondendo diretamente a tua pergunta, com a Covid, só vai aumentar esse consumo de feijão. Existe uma preocupação no mundo de que talvez nós não tenhamos o feijão suficiente para todo mundo. Mas vamos voltar aqui para a nossa realidade, para a nossa produção do produtor que tem uma área menor. Sim, ela é viável. E é viável porque hoje você tem uma supervalorização das grandes commodities. Consequentemente, no mundo todo, os feijões estão sendo mais valorizados. O interessante é que, por um lado, ele valoriza mais, ele consegue suprir a necessidade financeira, econômico-financeira que o produtor tem, e ainda assim chegar como fonte de proteína mais barata que a gente tem acesso. Não só no aspecto econômico, Mabel, mas algo muito importante que todos nós temos preocupação hoje, sobre o aspecto de a demanda que esse feijão tem para ser produzido dos recursos naturais. Não há como você produzir proteína de uma fonte menos, com o menor dano possível, com o melhor aproveitamento de água do que a proteína vegetal a partir do feijão. Então, o que nós vamos ver a partir de agora é cada vez mais se falar em proteína das plantas, em 200, 300, 400, 500, eu sei que já passou de 1.000, está perto de 2.000 produtos que são feitos a partir de feijões. A gente volta de novo na industrialização, né? O isolamento de proteína que vai lá numa bebida. Agora há pouco a Gabriela falou a respeito da possibilidade da cerveja, e eu lembro que eu já tomei
um Blonde Mary, acho que é mais ou menos isso, lá no Quintana, feito por um barman fantástico, agora não está vindo o nome dele, mas que, aí por orientação da Gabriela, serviu uma bebida um dia para mim lá, foi uma homenagem fantástica, né, a partir de feijão. Então, o feijão é muito mais do que esse produto acabado que nós estamos acostumados a olhar dentro da panela. Ele é e está sendo olhado no mundo como uma matéria-prima. Quando passa a ser uma matéria-prima, ele vai agregar cada vez mais renda para os produtores. E aí nós saímos um pouco desse lugar comum e buscamos a experiência de produtores dedicados como o Lorival para comentar com a gente daí como é que é produzir. São essas experiências que vão, sem nenhum receio da concorrência, fazer com que nós tenhamos cada vez mais essa diversidade. E essa diversidade é o que vai impactar futuramente, economicamente, no nosso produtor, na nossa população que precisa de alimentação, e com os excedentes vamos atender o mundo. O que o mundo precisar, nós temos condições nesse país maravilhoso que nós temos aqui, né, e nesse estado maravilhoso que nós moramos, né, de produzir excedentes de feijão. E que legal, você falava, e daí o Sidney já lembrou aqui, o Sidney Ramos, que ele lembra da sopa de feijão com macarrão na cantina da escola. Olha, e também o Vavo já falou, olha, eu faço uma sobremesa peruana com feijão. E também o Tiago, ele falou, o Tiago, deixa eu só ver, o sobrenome é Melker, né? O Tiago fala assim, que na Ásia se faz cerveja com feijão verde. Tem várias receitas e estudos na internet sobre isso. Olha que legal. Obrigada aí, Tiago Melchior. E também, e é isso mesmo, a Lucy mesmo, ó, já ficou interessada na cerveja com também o feijão. E aí, Gabriela, veja quanta oportunidade, que a gente sabe que você está ligada, estuda bastante elementos, você está muito né, variando os produtos que você serve no seu restaurante. E aí eu queria entender também um pouco disso. A gente está ouvindo falar cada vez de produtos funcionais. Então, qual que é a alternativa do preparo tradicional do feijão? Então, além dele, lembrando que eu tinha medo de fazer feijão logo que me casei por causa da panela de pressão. Então, veja quantas oportunidades se faz a partir do feijão, que não só o feijão na panela de pressão. E como é que você faz aí no Quintana? Eu já várias vezes estive no Quintana e comi feijão por tabela, né? Vários produtos ali que você preparou pensando em me alimentar bem, né? Em cuidar do seu cliente. Então, como que você tem feito? Que produtos inovadores você faz a partir do feijão? É muito bacana, né? Porque ele, além de ser super versátil, né? A gente pode falar de vários preparos, eu já vou entrar nisso, mas ele também, eu vou pegar um gancho ali que o Marcelo trouxe, que é a proteína de menor fonte, menor custo para se produzir. E é interessante, porque no âmbito profissional da alimentação, então, para quem tem restaurante ou empresas, né, para alimentação, para grandes empresas, né, que é muito forte, a gente precisa ter você precisa ter um conhecimento muito amplo do custo da alimentação para você conseguir ter um resultado, né? Esse ramo de alimentação, você tem muitas variantes. Então, você ter um bom resultado, você conseguir ter uma lucratividade, ou você conseguir ter um crescimento dentro de uma empresa profissional de gastronomia, no caso, de alimentação, no caso, os restaurantes, você precisa estar sempre buscando alternativas que, né, no meu caso, sempre foco em manter a qualidade, mas que a gente consiga trabalhar, né, o custo. Então, o aproveitamento integral dos alimentos é algo muito importante, não só porque a gente está, né, utilizando todo aquele recurso e dando destino final a ele corretamente, mas porque você também está conseguindo honrar por tudo que ele vale. E isso para a empresa também é muito importante. O feijão tem esse papel que quando, né, você comentou logo no começo, né, é uma dos poucos, eu não consigo pensar
em outros elementos, a não ser o ovo e o óleo que vão fazer a maionese, mas que outros elementos que rendam tanto quanto, né, o feijão, que tenham esse resultado de não a perda da hidratação, e sim o ganho da hidratação, né, seja ele de qual forma ele seja preparado. Então, isso é muito importante para todos os profissionais, né, nesse ramo, e certamente para a gente em casa, porque os custos estão cada vez mais altos. Então, eu, por exemplo, eu prefiro pagar um preço um pouquinho mais alto num bom feijão, que mesmo que seja um custo lá de, sei lá, R$ 12 o quilo, a gente teve o período ali, né? O feijão tá caro. Mas, poxa, aquele feijão que custa R$ 10, você vai fazer, ele vai valer pelo menos o dobro, né? Se você só hidratar, ele já vira o dobro, você não cozinha, você só hidrata. Ele já custa R$ 5, né? Então, e fora todos os outros preparos que a gente faz. Então, aqui no Quintana, eu sempre gostei do feijão com arroz, um feijão caldoso. Eu gosto, sim, daquele feijão que vai na pressão e que tem aquele caldo mais engrossado, né? A pressão vai favorecer justamente isso. Mas existe um fato que quanto mais você vai hidratando os feijões, e fazendo esse processo de eliminação de uma enzima que está nele, né, que é o fitato, você vai tirando um pouco dessa forte cremosidade. Tem muitas formas. Aqui no Quintana, por exemplo, que a gente não usa panela de pressão, a nossa proposta é cozimento longo, só que um feijão fresco. Então, se você compra direto de um produtor, 100% de chance que você vai ter um produto fresco, né? Mesmo que ele seja da safra anterior, ele vai continuar um produto fresco. Você hidratando ele, você já consegue ter uma cocção já mais rápida, porque ele já meio caminho dele já está andado, fora um ganho nutricional nesse processo, mas aí o cozimento com caldo, quando aqui no Quintana a gente cozinha ele, fica um caldo ralo, e a gente engrossa ele com tempero de tapioca. Tem um outro produtor que produz uma mandioca maravilhosa, e aí ele faz a farinha dele e ele consome para ele, mas ele não usa nem o caldo, a maniçoba, essa aí, e ele, da maniçoba ele faz a goma. A goma a gente engrossa. Então, mesmo que o seu feijão em casa não esteja tão cremoso, existem algumas formas de você torná-lo mais cremoso para fazer o nosso trivial. O melhor, eu acho, é uma cocção que a cremosidade venha do próprio pro grão, mas essa é uma alternativa. Hidratar o feijão, processar ele e fazer e daí temperos, né? Aí o universo é amplo e infinito. E aí você faz um bolinho e frita. É um preparo clássico brasileiro que traz o acarajé, né? Então, por exemplo, o acarajé nada mais é do que o feijão fradinho, né? O black eyed pea, que tem um poder bem, né, bem bacana de exportação, né, Marcelo? E ele é um clássico ali da Bahia, bastante produzido em Goiás, é isso, né? Aqui no sul não dá ele, né? Mas ele em terras mais quentes aí ele tem e aí você faz o processo do acarajé. Teve um festival que foi organizado junto com o Marcelo, junto com os restaurantes da Boa Lembrança, que reuniu chefes, 60 chefes do Brasil inteiro. A gente fez um evento aqui só com feijões. E foi muito bacana, porque daí a gente fez o churros de feijão carioca, com esse mesmo princípio de fritura, que fritura cá entre nós. Quem não gosta de uma boa fritura, né? Então, a gente fez esses churros esse ali, fizemos o bolinho com o feijão preto, a gente fez um bolinho recheado com porco moura. Bom, essa é uma variedade. O Vavo já deu uma outra dica de um caminho infinito e que a gente ainda trabalha muito pouco, que é a confeitaria com os feijões. Seja uma confeitaria, você faz aquele bolo clássico em casa de laranja, pega a laranja inteira, liquidificador, ovos e farinha. Em vez de farinha, e ali você já tem o suco da laranja, não precisa nem leite, né? Então, um bolo, se quiser mudar, o vegano também dá, a gente pode mudar, mas que seja com os ovos bem caipira, a laranja, e em vez de farinha de trigo, você usa farinha de feijão. O resultado desse bolo é um bolo muito mais fofo, ele é mais úmido um pouquinho, ele fica um pouco mais úmido, ele retém mais umidade, e você tem, como o Marcelo já trouxe, uma potência nutricional muito incrível. Então, você comer uma fatia desse bolo vai te trazer sacieza, vai te trazer nutrição, tudo de bom. Mas a gente tem outras formas. Então, o feijão em forma de creme, tanto para confeitaria, para fazer as tortas. O Vavo estava me devendo, mas
ele já expôs para todos, ele está devendo para todos nós. Quem sabe a gente produz aqui no Quintana essa sobremesa. A gente faz um próximo encontro aqui com essa sobremesa e quem sabe alguns outros Fechado. preparar. Yes, isso aí, Bárbara. Por isso que eu te amo tanto aí, por você estar sempre topando tudo e trazendo muito resultado. Então, essa base de doces, as pastas, assim, quer um aperitivo legal, as pastas, mas aí a gente pode, né, pasta de feijão e mistura com azeitona, mistura com uma erva que está em excesso, ficam resultados incríveis. Mas a gente pode viajar para o resto do mundo, então a gente pega Marrocos, os países ali do norte da África, com essa riqueza dos feijões e fazendo, né, os feijões cozidos. Igual o Marcelo falou, a Índia, o principal consumidor de feijões do mundo, né, Marcelo? A gente, dos cursos em geral, a gente tem a Índia. Então, pô, o dal, né, aquele cozimento de feijão com especiarias, claro, é caldoso, mas tem vários outros processos com essas técnicas que são do nosso dia a dia. E os hambúrgueres, então, esse caminho aí que o Marcelo já trouxe, essa diversidade, né, não é à toa. Eu acabei entrando muito para uma alimentação vegetariana, que daí livre de carnes, peixes, né? Mas eu sou ovo-lacto, eu como ovos e leite. Hoje em dia eu estou até um pouco versátil, é um momento especial. Mas por muito tempo eu viajava para fora, Estados Unidos, em qualquer lugar, você sempre tem alternativa. Uma salsicha muito bacana que leva, né, feijão e outros alimentos. Não é só a soja, como a gente ainda tem no Brasil, ainda uma cultura que, se é vegetariano, é a soja texturizada. São alternativas que não instigam. Então, a gente tem que se desprender dessas referências que não são necessariamente as referências nem atuais e nem mais criativas, né? A gente precisa reformular e fortalecer a nossa cultura brasileira com aqueles alimentos que são produtivos aqui no Brasil, que são, mesmo que você trabalhe com uma semente de fora, como é o caso desse pérola, ela é uma semente de origem americana, mas ela se adaptou tão bem no Brasil, por que não a gente produz e devolve para os próprios Estados Unidos? Não é isso que a Suíça faz com o nosso chocolate? Sim. Né? Perfeito. Então, a gente E o produzir... Carlos Eduardo, Gabriela, fala aqui que tem também fazer enraizador com feijões, né? Trabalhar as raízes, eu acredito que é isso, né, que ele está falando. Teve alguém também que substitui a carne moída e fica perfeito. Eu acho que foi o Vavo que comentou a respeito, e alguém que está com o Galaxy, um telefone que está escrito Galaxy, está escrito assim, até hambúrguer de feijão fica bom. Né? Olha quantas coisas as pessoas podem fazer. Eu falava com a Vânia do IDR, ela me deu outras receitas, snacks, chips, feijão flavorizados. Ela disse que ela costuma dar sabor para os feijões. Ela já falou de bolo, sorvete, a Vânia, a farinha. Ela falou que a linha de fármacos como inibidor para quem quer emagrecer. Eu vi que o José Neto apareceu ali. Obrigada, José, por você estar aqui conosco. Um estudioso, um pesquisador. Eu imagino que vocês tenham coisas maravilhosas para passar, transferir, mostrar para nossos produtores, também para quem transforma, como é a Gabriela, a Vavo, né? E eu já soube até de massas à base de feijão. Mas espera aí um pouquinho que eu vou perguntar para o Lourival uma coisa. Em Lourival, vendo tudo isso que a Gabriela falou, que o Marcelo falou, a gente quer saber algo que eu acho que você tem a resposta importante para essa conversa. Vale a pena trabalhar com feijão? É possível viver da plantação de feijão? Tipo, que dicas que você daria para os produtores que estão em dúvida sobre plantar ou não neste momento? Bom, primeiramente eu quero dizer que é possível, sim. É possível você viver do feijão, claro, né, que vai depender de como você vai trabalhar com feijão, né? Se você tem grandes áreas, você vai produzir bastante, né? É uma coisa, né? No meu caso, eu sou um pequeno produtor. Então, como eu falei, eu tenho uma pequena área. E também trabalho com feijão orgânico. Então, vai depender muito da condição de cada produtor, né? Eu creio que um produtor pequeno, por exemplo,
ele tem a condição de sobreviver com feijão, desde que ele produza seu feijão ele mesmo e ele venda ele direto para o consumidor, através de feira, pode ser venda pelo site, como a gente faz também, né? Merenda escolar, sacolas, enfim, que ele consiga ele levar até o consumidor. Porque se ele produz pouca quantidade, ele tem que vender direto, porque ele vai agregar valor no preço, no quilo do feijão, né? Se ele é um grande produtor, ele vai ganhar na quantidade. Então, é um produto sensacional o feijão, né? Como todos têm falado, e o Marcelo também falando, né, da importância de se produzir feijão, né? Até onde que vai o feijão, né? Então, eu creio que é possível, sim. Eu sempre plantei feijão. Eu ouço produtores, às vezes, que plantam outras culturas, não plantam feijão, mas eles sempre falam assim, não, mas eu tenho que plantar feijão pelo menos para o consumo. Então, as pessoas não deixam do feijão, porque é um alimento diário de cada dia, né? Então, principalmente para o consumo e para você depois também viver do feijão assim. Então, as dicas seria essa, que já as duas perguntas respondendo já, né? Outra Vale a pergunta pena? Oi? Vale a pena? Vale a pena, sim, com certeza vale a pena. É prazeroso? É prazeroso, é bom, satisfatório, né? Então, eu creio assim que vale a pena plantar o feijão. Eu que trabalho com sementes crioula, principalmente, você tem a tua própria semente, você não precisa comprar semente todo ano, né? O que eu faço? Eu faço a colheita durante o ano, né? Aí primeiro, antes de eu vender, eu classifico a semente, deixo a semente guardada, estocada em garrafões para não carunchar, como eu não uso produto agrotóxico, né? Não uso nada para conservar o feijão, eu fecho em galões de 20 litros, aqueles de água mineral com tampas novas, lacro ali, dura até 3 anos o feijão sem carunchar, pode comer perfeitamente. Então, se você não consegue vender, né, no início, você vai guardando para vender a hora que o preço estiver um pouco melhor. Então, você tem que saber como trabalhar com o feijão. Então, esse produtor que está pensando em plantar feijão, ele tem que ver qual que é o potencial dele, se é pequeno ou se é grande. Se é grande, ele vai apostar na quantidade. Se é pequena a produção, ele vai ter que vender com uma venda direta. Essa seria uma dica. Muito obrigada, Lorival. E a conversa está ótima, mas o nosso tempo está chegando ao final, agora são 17 horas, e conforme nós combinamos, nós temos uma novidade. O Sebrae, junto com o IBRAF, junto com chefes de cozinha, junto com o IDR, que a gente está buscando para uma parceria, chamamos a FETAEP, chamamos vários parceiros, nós queremos, durante todo esse ano, fazer várias ações voltadas ao consumidor, também para realizar mídias digitais e sociais do projeto com o objetivo de ampliar o consumo e a conscientização sobre esse alimento riquíssimo. Nós vamos ter, então, palestras por lives, nós vamos ter desafios para os restaurantes e chefes de cozinha, nós vamos ter dicas de preparo no dia a dia, lançamento de um livro online de receitas, nós vamos ter uma premiação para o feijão bom, nós temos também visitas de experiência do plantio e colheita, isso logo que a pandemia passar, se Deus quiser, no final do ano a gente vai poder já começar a fazer umas visitas e missões técnicas, entre outras ações. Nós queremos que você assine nossa newsletter e também nós queremos que você nos siga nos canais de mídias sociais, que é lá no Nossa Casa Viva. Marcelo, chefe Gabriela e Lorival, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e dedicação, muito obrigada pelas informações e aprendizado que vocês passaram para nós aqui, mas eu quero agora, antes de passar para as considerações finais de vocês, eu gostaria que vocês trocassem mais experiências agora, a partir de agora. Então, eu convido e peço ao IBRAF, eu quero que ele traga novas oportunidades. Nós levantamos, só de orgânico, nessas últimas semanas, eu só tenho estudado, pensado, falado sobre feijão. Só. E aí, Gabriela, eu sei, o Marcelo, então, e vocês sabem que
numa lista que o próprio mapa nos deu, nós temos mais de 2.200 produtores de feijão orgânico. Isso não é maravilhoso? Você sabia disso, Marcelo? Com certeza esse produto está sendo comercializado de uma forma ou de outra. Talvez haja mais possibilidade de ter mais produtores e também de saber onde está indo o feijão, como que está, e aí são oportunidades que nós temos, inclusive, para ajudá-los a comercializar no Paraná, no Brasil e no mundo. Lembrando que as merendas, agora eu só quero fazer minha consideração aqui e passar para vocês, Marcelo, Gabriela e Lourival, lembrando que nós temos merenda escolar, nós temos crianças que precisam trabalhar melhor o seu paladar, usar o feijão como algo que é nutritivo, que é, né? Gabriela fala muito disso, ela fala de um gap que tem, não sei se é ela ou Marcelo, da alimentação do adolescente. Hoje nós estamos vendo muitas doenças, muitas faltas de vitamina, de problemas em ossos, e aí vai. Por quê? Porque há uma alimentação que não está muito boa, principalmente do adolescente até o adulto de 30 e poucos anos, pelo que eu entendi. Então, Marcelo, muito obrigada por você estar aqui conosco, por você dividir, né, multiplicar o teu conhecimento conosco. A você, Gabriela, Deus te abençoe, que você continue nessa jornada, multiplicando todo esse conhecimento. Vavo faz isso também, o IDR está aí para nos apoiar, ajudar, né, José Neto, a todos que queiram entender, aprender a produzir, plantar. Ana Paula, obrigada por estar aqui conosco, e todos vocês que aqui vieram, muito obrigada mesmo. Marcelo, vou passar para você fazer suas considerações, depois a Gabriela pode emendar numa informação aí depois de Marcelo, e assim também o Lourival. E daí eu fecho para dar um tchau aí para todos vocês. Muito bem. Bom, eu vou comentar uma coisa que não estava no script, tá? Mas a Gabriela passar essa receita de farinha de feijão com laranja e ainda me dizer que fica fofinho, a essa hora, 5 horas da tarde, Gabriela, realmente deu água na boca aqui. Bom, o que eu gostaria de considerar, né, com quem estiver seguindo essa live muito especial que a gente está tendo aqui? Nós temos uma preocupação, sim, com a nutrição e com a necessidade que você comentou aí sobre a questão da nutrição. Então, veja só, aonde a gente pode encontrar uma corrente do bem que se assemelha a isso? Por quê? Nós comentamos aqui há pouco sobre a questão nutricional, então. Nós comentamos sobre o acesso, né? Então, o produtor, pelo que o Lourival nos colocou, desde que ele tenha um projeto, que ele se dedique a isso, ele vai ter, como em qualquer negócio, depende de você se dedicar, buscar as oportunidades. É uma corrente do bem para o produtor, para o consumidor. Ela tem o aspecto que a gente citou da sustentabilidade, ou seja, de você não impactar o meio ambiente. Isso é fantástico também. Eu diria e ainda que... melhorar, né, Marcelo? Sim, e ainda melhorar o solo, fixando né? nitrogênio no solo. É fantástico. Existe uma outra linha, né, que é pegando a linha que a Gabriela comentou ali sobre quanto rende o feijão, né? Eu achei muito interessante esse aspecto e lembrei que existem algumas cultivares, e nós podemos considerar isso, por exemplo, com a doutora Vânia do IDR, tenho certeza, e outras pessoas que se dedicam a isso, quais são as variedades que mais rendem. Então, na medida em que nós levarmos isso para a população, nós temos uma diferença. Hoje, infelizmente, quando você compra um pacote de feijão, você tem realmente uma excelência de qualidade ali, limpinho e tudo mais. Só que nós não temos hoje como saber qual é realmente aquela variedade. Então, feijão carioca, existem várias linhagens de feijão carioca. Sobre a questão de custo para o consumidor, veja só, dá mais ou menos, Gabriela, se a gente pegar aí R$ 8 de supermercado ou 10, 12, como você comentou,
de você ter um produto daí de ponta, um produto fantástico, excelente, tá? Você vai acabar fechando com cerca de 60 centavos, 70 centavos, se fosse num prato feito. Aquele típico prato feito brasileiro, né? Se a gente transformar isso em dólar, nós vamos estar trabalhando aí com 20 centavos de dólar. Então, para as iniciativas, como essa mencionada pela Mabel, da merenda escolar, também economicamente não tem como você fazer chegar um prato que alimente alguém nesse custo. É um grande privilégio estar no Brasil, porque você tem raros lugares no mundo em que você tem a possibilidade de ter um prato. Vamos pegar o prato feito brasileiro: arroz, feijão, um pouquinho de salada, uma verdura e uma proteína animal que seja. Pode ser um ovo, pode ser um bifezinho, se tiver o privilégio de ter lá. Gente, olha o custo disso, é um custo muito barato. Então, eu tenho mencionado, talvez até com excessos, né, que a paixão acaba trazendo, mas tenho mencionado que isso é uma causa social. Né? O que nós estamos estabelecendo aqui, junto com o SEBRAE, junto com o IDR, junto com os chefes, e tenho certeza todos os restaurantes que vão vir atrás seguindo essa linha, e dos produtores, é uma causa social. Por quê? Você tem produtores de todo tamanho. Quantas culturas nós temos no Brasil que podem atender a necessidade econômica do produtor menor? Né? O Lorival mencionou agora há pouco, tem produtores que produzem para o seu sustento. Né? Então, o feijão permite isso. Nós temos um produtor lá que vive, a família dele se alimenta daquele feijão, e ele produz. Ou um produtor de escala comercial, um grande produtor que produz milhares de sacas. O espectro da produção que ele atinge é realmente bastante grande. Então, agora vamos virar um pouquinho nessa causa social que estou mencionando e vamos olhar para o consumidor. O que difere no consumo da classe A até as classes menos favorecidas? Quantas vezes por semana consome feijão? Porque ele está na nossa cultura, ele faz parte da nossa cultura há muito tempo, e não importa. Né? Alguém já lembrou, já viveu a situação de ficar fora do Brasil? Você, Gabriela, que viveu fora do Brasil durante um tempo, quando você vai no aeroporto, você encontra lá um turista que estava uma semana viajando, e ele diz para você o quê? Você começa a conversar com ele, dali a pouco ele diz assim: ai, que vontade de chegar lá no Brasil, comer um prato de arroz, feijão, né? Aquele prato bem... E a pessoa que está viajando numa viagem internacional, ela tem essa possibilidade de chegar aqui e comer o que ela quiser, mas ela quer aquele prato com arroz e feijão. Então, feijão é uma causa social. Se a gente pegar isso, a causa social e a corrente do bem, nós estamos indo por um caminho muito bom. Um caminho de cuidar do meio ambiente, do produtor, do consumidor e de todos os outros que orbitam aí. Quando a gente vê o exemplo da Gabriela, em termos de buscar um produtor que forneça para ela, imagine quantos produtores podem vir a atender a demanda de restaurantes em grandes centros. Qualquer cidade tem alguns restaurantes ali. E veja o apelo, né? Comentando com o SEBRAE, né? O apelo que existe em você servir um produto tipicamente da região. A região de Guarapuava, de Cascavel, de Francisco Beltrão, a região de Londrina, da onde for, né? Tem esse apelo. Então, é muito gostoso de ver isso, que tem como se sustentar. E que a gente tem como fazer isso acontecer de uma maneira bem interessante. Eu acho que nós vamos, ao longo do tempo, contar uma história que vai valer a pena. Quando nós estivermos lá, né, com o cabelinho bem branco, né, lá já aposentado e tudo mais, a gente vai olhar para trás e dizer assim: eu participei dessa corrente do bem, eu participei dessa causa social. Então, eu convido todo mundo que está nos assistindo que procurem mais informações, que nos instiguem a entregar essas informações para vocês. Vamos organizar mais oportunidades como essa, vamos levar a todos vocês aí, não importa em que área você esteja, se é da produção ou se é do consumo, se é do preparo, vamos fazer chegar para vocês mais e mais informações. E a receita
do bolo de laranja também vai chegar junto, né, Gabriela? Valeu, Olha, gente. nosso próximo encontro, eu vou colocar um desafio aqui para a Mabel, que ela é gênia, né? E aí a gente chegar de uma forma que a gente possa mandar esse bolinho para casa de cada um, ou fazer um breve ali, mandar receita, e ele tem que, o passe para ele assistir essa conversa nossa é ter o bolinho dele ali, ou um preparo dele, mas a gente cria algo nisso. Gostei, Marcelo. E eu vou aproveitar até pegar seu gancho aí, eu adorei essa referência de uma causa social. E eu acho que, assim, junto e ao lado e dessa referência social, a gente tem aí, nesse aspecto também gastronômico, a gente tem um produto que é, um produto que tem essa possibilidade de tratar diretamente a base da sobrevivência, né? A hierarquia de Maslow, a alimentação, você ter uma nutrição, então a gente consegue alcançar crianças. Imagina se a gente consegue evoluir para um trabalho, né, de merendeiras de todo o Paraná, a gente entender qual que é a importância, e daí, quem sabe, a gente consiga trabalhar com aquela questão que você trouxe junto para a gente até na nossa última reunião, quanto feijão não é jogado fora, não é desperdiçado quando a gente faz, né, para receber aquele 1 quilo ali perfeito, quantos feijões, principalmente na produção a larga escala, quanto não é perdido daqueles feijões quebradinhos, aqueles feijões que de repente a gente não pode trazer isso aí para uma base, um fortalecimento de baixo custo e que traga um resultado, né, para toda a base, principalmente a base infantil. E aí eu ainda penso que esses, né, produtores como o Lorival, como, né, eu já falei bastante do Roberto também, produtores que tenham essa relação com o feijão e de trabalhar algumas variedades especiais para trabalhar diretamente com esses chefes de cozinha, para que a gente possa também estar sempre trazendo estimulando essas formas diferentes de preparo, né, desses alimentos. Então, a gente tem muita oportunidade para trazer mais valor à indústria, à grande produção, né, uma indústria. A gente tem oportunidade para valorizar ainda mais o pequeno produtor, né? Então, dá para se pagar um pouco mais caro num produto, claro, ele rende menos, ele tem esse custo, é uma referência de custo, né? Isso pode ser um agrega-valor muito importante também, né? Principalmente daí para os pequenos produtores. E a gente tem um leque de oportunidades que eu vejo que só cresce nessa relação. Em 2016 foi um ano que a minha vida mudou por causa do feijão, porque foi o ano que a FAO, que é o órgão da ONU que, né, trabalha todo esse conceito de alimentação, é Food and Agriculture Organization. Então, a FAO, ela declarou as leguminosas como a atenção do mundo. E então, com meu professor aqui, Marcelo, eu fui aprendendo qual era a realidade do feijão no mundo inteiro e falei, meu Deus, o Brasil é um pote de ouro com todas essas oportunidades de poder ser um país de referência econômica, tudo muito grande, não só para o próprio país, porque hoje a gente ainda importa 50% dos nossos pulses, né, Marcelo? Dos nossos feijões, grão de bico, lentilha e tal. 50% do nosso consumo é importado. Não faz nenhum sentido. A gente tem essa oportunidade de crescer no Brasil e depois de crescer nos excessos, nos excedentes, para que a gente possa se fortalecer, né, como uma referência. E para fechar todas essas oportunidades, desde então, 2016, todo o evento que eu faço, eu vou fazer em São Paulo, os eventos mais bam, pessoal, às vezes até esses dias o Beto Madaloso falou, vamos fazer um evento, você fala sobre as abelhas sem ferrão, elas são super nobres. Eu falei, eu falo, no próximo encontro, primeiro eu quero falar sobre o feijão, porque daí eu vou lá para o Mesa São Paulo e falo feijão. Feijão é o alimento do futuro, ele é capaz de estreitar, tirar um pouco dessas extremidades, né? Então, se a gente... E daí eu aprendi também, e aí na minha vida eu introduzi isso, e daí eu já fecho, que são 2 caminhos muito importantes para você que está aí assistindo, para eu que estou em casa e certamente aqui no restaurante, que é a gente consumir mais variedade e mais quantidade e mais variedade. Então, à medida que a gente vai fazendo essa escolha primeiro em relação aos nossos as nossas escolhas e aos poucos vai trazendo isso para o nosso meio, a gente vai fazendo uma contribuição direta para essa evolução. Então, essa é a minha mensagem final. Muito obrigada, Lorival.
Vamos trabalhar numa espécie aí exclusiva para a gente aqui, não precisa ser exclusiva de só a gente, mas desenvolver, pegar uma sua, queria trabalhar pelo menos uma ou aí 2 variedades bem legais, e eu tô com umas coisas novas aqui, que de repente a gente pode trocar uma figurinha, mas para a gente poder desenvolver e ter esses aqui, ter assinatura, eu tô criando etiqueta, a gente ter assinatura Lorival, a gente vai fazendo uns potes de vidro, vamos melhorar também a embalagem, que foi um aprendizado que eu tive ali com a Mabel, a gente está melhorando toda a nossa embalagem, vende, a gente agrega valor, o pessoal fala uau, e daí a gente dá a dica de como preparar, ele fala uau, e aí ele quer mais, e é isso que a gente precisa, não é? Vamos lá, Lori? Vamos. Muito bom. Já tá saindo uma parceria aí, já viu? Bem interessante, podemos tentar, sim, com certeza. Já falamos uma vez sobre isso, né? Vamos pôr em prática agora. Fechou, Então, tá pessoal, feito, ó, isso aí. Então, a consideração que eu faço, assim, pegando um gancho daquilo que o Marcelo falou e a Gabriela também, quando o Marcelo falava pensando na questão do preço do feijão, o feijão, eu creio que é um dos principais alimentos que nós ingerimos, né? Eu fui comer um brócolis mais ou menos quando eu tinha 11 anos de idade, mas o caldinho de feijão eu comi desde de meses. Mas brócolis eu fui conhecer com 11 anos, você vê, é uma vergonha, né? Mas conheci alguma couve, alguma coisa assim, não falando mal das verduras, mas falando bem do feijão, né? Então o feijão é muito antigo, a gente se criou comendo feijão, polenta, ovo caipira, frango e assim. Então, mas o feijão a gente nunca deixou dele, né? Então, e às vezes o consumidor fala na feira, mas o feijão tá tal preço, tá caro. Aí eu falo para o consumidor, se você fazer uma conta, o feijão ainda é o alimento mais barato que existe. Porque 1 quilo de feijão, a família come a semana inteira e tem família que não come 1 quilo de feijão. E o que você compra com 7, 8 reais? Quase nada de feijão, você vai comer a semana inteira. Você cozinha 1 quilo, guarda na geladeira e vai comendo a semana inteira e às vezes não consome 1 quilo de feijão. Então, né, nutricional, né, bem nutricional. Então, talvez divulgar isso. Nada contra bebidas e a divulgação que é feita, mas nunca se vê lá na TV, coma feijão, o anúncio, feijão faz bem para isso, bem para aquilo, né? Quase não se vê isso. Mas seria essencial uma propaganda assim, quem sabe, né? Estimularia o consumidor e também o produtor, né? Então, eu creio que se trabalhasse uma divulgação dessa forma, assim. Uma coisa que a Gabriela falou, a questão do desperdício. Há muitas coisas que deveriam ser reaproveitado. Tipo, quando a gente faz a colheita de feijão, leva na máquina para beneficiar o feijão, sai aquela bandinha, não sai? Que é o feijão ou que o grão parte, por exemplo. Não, aquilo lá você não comercializa, mas é feijão do mesmo jeito. Você pode fazer um caldo de sopa de feijão, você pode cozinhar, consumir da mesma forma. E isso se perde muito. Quem sabe trabalhar aí essa questão do reaproveitamento, porque hoje, nessa pandemia, quantas pessoas não têm feijão para comer? Não tem uma sopa de feijão, um caldo de feijão. E se fosse dar uma procurar nos produtores, há muito. Eu aqui, se quiser 100 quilos, eu tenho de bandilha de feijão, o que eu vou fazer? Tá ali, não tem venda. Mas quem sabe com a Gabriela fazer uma parceria, né? Não sei, fazer alguma coisa aí para uma ação social, alguma coisa assim, eu estou disposto, porque o que eu não gosto é de jogar fora. Porque eu às vezes fico até 1 ano guardando bandilha de feijão, porque se alguém aparecer, eu dou, a gente faz doação. É uma coisa boa, certo? Então, um reaproveitamento disso aí. Aquele feijão de segunda que a máquina separa, você não tem como colocar no pacote assim, né? Para vender, porque tem que ser uma coisa bonitinha, né? Mas você pode pegar e pode fazer um reaproveitamento, né? Quem sabe aí falar com o pessoal que entende dessa área aí e trabalhar um pouco mais isso, porque há muitos que se joga fora, diz que 30% quase dos alimentos são perdidos no Brasil, não sei se é isso, mas se fala disso. E quantas pessoas que não têm o que comer? E o feijão é um dos produtos que é muito perdido, né? Então, aqui tem um vizinho que perto de casa estava desempregado. Eu tinha quase um saco de feijão, quase 50 quilos. Eu tinha que escolher, porque tinha uns carunchados. Eu peguei, dei para ele o saco de feijão. A esposa foi, classificou tudo o feijão e ficou 4, 5 meses comendo feijão. Imagina se eu jogasse fora. Então, eu creio que a gente tem que aproximar essas coisas. Isso é muito importante, porque estamos falando de um produto essencial para o alimento.
Fantástico, fantástico. Muito Nossa, é isso aí, obrigada, Lorival. Lorival. É isso mesmo. Que Deus te legal. abençoe, tá? O José do IDR quer dar uma palavrinha e alguém aqui está dizendo, ó, tá gravado, hein? Que vai acontecer esse movimento, nós vamos com certeza. Lorival, eu quero muito e você vai ser. Agora já mandamos para a imprensa, fizemos release sobre o feijão. Nos aguarde, porque agora, por um bom período, o ano, nós vamos falar sobre feijão com certeza. Vavo está falando aqui que desenvolver receitas com esse produto, com esses produtos menos, né, comercial. E José Neto, só abrir seu microfone, ele é do IDR, trabalha com a Vânia, está aqui representando lá o Instituto, né, de pesquisa. Boa tarde a todos, né, obrigado aí pelo convite, parabéns para vocês, né, pela iniciativa, estarem aqui todos reunidos falando desse alimento que é tão importante. Rapidinho, né, só para deixar, fazer uma observação, né, que nós estamos tendo uma verdadeira revolução do ponto de vista assim, de consumo, né? E a indústria tem olhado muito para isso. Então, a gente tem vários contatos, né, com empresas, né, indústrias que estão desenvolvendo, né, produtos à base de feijão. Então, a farinha hoje, né, a partir do feijão, é um produto que está sendo muito estudado, né? Inclusive, nós temos trabalhos aí para tentar, né, desenvolver cultivares, né, ou prospectar dentro daquelas linhagens que nós temos nos programas de pesquisa, cultivares que sejam mais moles, né, para fazer a moagem, com maior teor de proteína e de atividade antioxidante. Então, o mundo inteiro está olhando para isso, né? Tem até alguns meses atrás, uma startup de Curitiba que nos procurou, né? Com uma cultivar nossa que nós temos de feijão branco, que é o IPR Garça, né? Que é um feijão andino, né? Graúdo, branco. E eles desenvolveram uma massa de pizza, né? Só com farinha de feijão e aveia, farinha de aveia, né? Ficou muito legal. Então, tem várias coisas assim que estão acontecendo. Biscoito à base de farinha de feijão, né? Macarrão com farinha de feijão. E a gente acha que tudo isso daí são oportunidades, né? Para vocês, né? Que estão vendo bastante gente da parte da gastronomia, né? E também para os agricultores, né? Então, está surgindo um novo nicho aí, que é o feijão voltado para a indústria, né? Que é algo que a gente não tinha um foco tão grande assim. E colocar, né, à disposição, né, de vocês aí o IDR Paraná, né? Então, para quem não sabe, o IDR Paraná, ele surgiu, né, final de 2019 a partir da fusão, né, de 4 instituições do estado do Paraná, instituições públicas, né? O CPRA, que é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, a Codapar, que trabalha com a parte de desenvolvimento rural, a Emater, Extensão Rural, e o IAPAR, Pesquisa Agropecuária. Então, eu trabalho na parte de pesquisa, né, do desenvolvimento de novas cultivares de feijão, né, aquilo que o Marcelo ele falou, né, feijão carioca não é só feijão carioca, tem várias cultivares com características diferentes, feijão preto também não, os especiais, né, branco, vermelho, rajado, né, existem cultivares diferentes. E então, nos colocarmos aqui à disposição para aqueles que tiverem interesse, né, em avaliar, em testar as nossas cultivares do ponto de vista gastronômico, ou então até o Lorival, né? Eu quero testar cultivares aí de vocês. É só entrar em contato com a gente que nós conseguimos fornecer, tá? Então, tanto para as avaliações gastronômicas, né, 1 quilo, 2, 3 quilos de cada uma dessas cultivares, a gente manda pelo correio, né? Lorival, se tiver interesse, né, em avaliar essas cultivares, nossa também, tá, Lorival? Eu vou deixar depois aqui o meu e-mail e o WhatsApp, né? Então, é só entrar em contato que a gente despacha isso daí para vocês, né? Hoje nós temos uma cultivar, por exemplo, de feijão que a gente foi desenvolvida a partir de um programa de biofortificação, né, que é o IPR Quero Quero, que tem maior teor de ferro e zinco, né? O próprio IPR Garça, que é um feijão branco, graúdo, que tem um teor de proteína bem maior, né? Então, enfim, quem tiver interesse, eu vou deixar o meu contato aqui, e aí é só
e enviar uma mensagem que a gente consegue despachar isso daí para o Brasil inteiro. Poxa, muito obrigada. Eu ia Pode falar, perguntar Gabriel. aonde que está a sua base, José Neto? Eu fico em Londrina, né? Aham, bacana. Norte, É um né? centro de pesquisas que eles têm lá, né, José Neto? A Vânia é a diretora lá, e a Vânia vai estar conosco no próximo trabalho, que hoje ela tem uma reunião com a equipe, ela não podia cancelar, e aí ela vai estar conosco, né, também participando e colocando todas as pesquisas e estudos para com o nosso consumidor, o nosso cliente, né, que procura, que são as empresas, tanto do IDR, FETAEP, e aí vai ser um arraso só falando de feijão. Gabriela, Marcelo, Lourival, muito obrigada. José, muito obrigada. Vavo, Carlos Eduardo, que esteve aqui conosco, a Cláudia, a Lucia, a Ana Paula, obrigada, o Sidney, o Gabriel, o Augusto Marques, o Gedielson, a Leninha, a Alberta, a Giselda, o Egon, o Sidney e o Alejandro. Muito obrigada. Deus abençoe, um bom descanso para vocês, foi um prazer ter vocês. Eu também quero que vocês transfiram esse conhecimento para a gente poder fazer um baita de um evento durante o ano. Vamos falar sobre essa leguminosa, esse trabalho que o Marcelo, Eduardo e a própria Gabriela iniciou. Nós vamos fazer algo que realmente traga resultado para o consumidor, para o nosso empresário que quer transformar e também para vocês, chefes, né? Troquem essas figurinhas e nós vamos ter um baita de um evento até o final deste ano e começo do ano que vem que tem a colheita, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloca, José, Um abraço, os teus dados.